Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao tema que nós estudamos na nossa transmissão ao vivo de hoje, agora a gente vai falar do quanto os avanços tecnológicos que aconteceram, a partir de 1970 influenciaram inclusive na produção que as empresas transnacionais realizavam pelo mundo. Assim como nós comentamos, a partir de 1970, ou seja, da terceira revolução industrial, houveram avanços tecnológicos nos sistemas de transporte e de telecomunicação. Isso fez com que as empresas transnacionais instalassem filiais no mundo todo e, além disso, elas geraram uma fragmentação da produção a nível mundial, onde cada uma das filiais produz apenas certos componentes e não mais o produto final, como acontecia anteriormente. Bom, além desses avanços tecnológicos que geraram todas essas transformações, também houveram avanços tecnológicos na informática, assim como também na robótica e na automação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de 1970, máquinas começaram a imitar movimentos humanos e, claro, com uma velocidade muito maior do que qualquer humano consegue realizar. Isso então gerou um aumento na produção e, ao mesmo tempo, uma diminuição no tempo para a produção das mercadorias. Quanto menos tempo é gasto para a produção de uma mercadoria, isso faz com que ela fique mais barata. Então, as empresas, por conta de todos esses avanços tecnológicos, além de fragmentarem a produção a nível mundial, elas também começaram a produzir mais e num curto espaço de tempo, o que deixou as mercadorias mais baratas. Conforme as máquinas foram substituindo o uso de mão de obra humana, isso foi gerando um novo tipo de desemprego. Desemprego esse que a gente chama de desemprego estrutural, como vocês podem ver aqui. O desemprego estrutural é aquele gerado por conta dos avanços tecnológicos. À medida que vão acontecendo mais e mais avanços tecnológicos, a tecnologia e as máquinas vão substituindo cada vez mais o uso de mão de obra humana. E essas pessoas que antes trabalhavam com certas funções, a partir do momento que elas são substituídas por máquinas, elas ficam desempregadas e elas têm uma extrema dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. Isso acontece principalmente com aquelas pessoas que têm menos estudo, menos instrução, uma vez que elas não são consideradas mão de obra qualificada. Além desse tipo de desemprego, existe também um outro tipo, que é o desemprego conjuntural. Esse desemprego ele existe num contexto de crises econômicas, como por exemplo o que está acontecendo agora. Toda vez que acontece uma crise econômica, as pessoas passam a consumir menos. A partir do momento que as pessoas passam a consumir menos, as empresas passam também a produzir menos. E aí por isso elas demitem uma parte dos seus funcionários. As pessoas desempregadas passam a consumir menos ainda, e isso vai afetar então outras empresas que também demitirão parte dos seus funcionários. Então é como se fosse um efeito dominó, ou seja, as pessoas ficando desempregadas passam a consumir menos e isso vai afetar outras empresas que também despedirão pessoas e assim por diante. Geralmente, no contexto de crise econômica, os desempregos conjunturais eles crescem em grande quantidade e depois que a crise passa, esse número de desempregos tende a diminuir. Bom, agora a gente vai comentar um pouquinho a respeito do comércio internacional. Desde 1970, por conta do processo de globalização, houve uma intensificação dos fluxos de mercadorias, capitais, pessoas pelo mundo todo. Mas dentro desses fluxos, alguns países se destacam com relação a exportações de mercadorias, principalmente de produtos industrializados de alta tecnologia, que no caso são os Estados Unidos, assim como países da Europa Ocidental e alguns países da Ásia, como por exemplo o Japão e mais recentemente Coreia do Sul. Um país que tem apresentado um grande crescimento econômico nos últimos anos é a China. Desde os anos 2000, a China tem aumentado e muito as exportações e importações de mercadorias pelo mundo todo, assim como também tem feito vários investimentos econômicos em várias áreas do mundo, principalmente no continente africano e na América Latina. Investido em projetos como extração de minerais metálicos, investimento em fontes de energia, assim como também em áreas de terra para a produção de alimentos e em obras, em grandes projetos, por meio da construção civil.
A China, portanto, tem apresentado um grande crescimento econômico e gerado uma grande influência na economia mundial. Bom, galera, eu vou parar por aqui. Eu quero que vocês façam esse exercício e a gente continua amanhã na nossa transmissão ao vivo. Um beijo para vocês e até amanhã.